O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Enquanto uma parte da população tem acesso à saúde, educação e moradia com facilidade, milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades para garantir direitos básicos. Mas ao longo das últimas décadas, políticas públicas e programas sociais tentaram diminuir essa desigualdade histórica. O SUS, o SUAS, o ProUni, o FIES e o Minha Casa Minha Vida mudaram a vida de milhões de pessoas. Mais do que números, esses programas fazem parte do cotidiano da população brasileira. Durante grande parte da história do Brasil, direitos sociais eram privilégios de poucos. Saúde pública, educação superior e assistência social estavam longe da realidade da maioria da população. As origens das desigualdades sociais no Brasil, né? Mas eu colocaria como os principais pilares essa estrutura do latifúndio, né, que veio desse processo colonial, né? Então, assim, dentro de um país que está sendo colonizado, ele não tem ali dentro da sua estrutura política, social, a compreensão de uma sociedade, de direitos, e, né, o Brasil foi construído como um país para exportar matéria-prima e alimentação, nessa questão agrária, né, para fora. E as populações aqui ficaram à margem, né? Os negros e negras escravizados, os indígenas, também os degredados e os imigrantes europeus, né? Que vieram para cá também viver à margem. Então, assim, essa estrutura colonial, essa estrutura latifundiária, a escravidão, né? Ela gerou essa desigualdade aí. A grande mudança começou com a redemocratização e a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. E também era muito comum as pessoas assim que moravam em bairros que não tinha condição, e o farmacêutico acabava sendo médico, e a benzedeiras, curandeiros, recorrerem a essas formas também religiosas de cura, né? Porque os governos da época não privilegiavam assim o cuidado com a saúde da população, como foi depois, posteriormente, no SUS, né? Se não me falha a memória, só quem trabalhava, que tinha carteira assinada, tinha direito ali a um sistema de saúde público já bem precário, né? E a pessoa que era informal, que estava desempregada e tudo mais, não tinha direito. Com o avanço das políticas públicas, milhões de brasileiros passaram a acessar direitos antes distantes da realidade da população mais pobre. Então, a porta principal vai ser o CRAS, é através de lá que você vai poder fazer o seu CAD único, que vai ser o seu número que comprova que você está em vulnerabilidade social, para aí sim você poder ter acessos, hoje em dia, a diversos programas, né? Tanto a questão de acesso ao gás, de diminuição da conta de luz, a gente tem políticas agora que estão dando descontos a essas famílias, né? Além do Bolsa Família. Então, o CRAS é a porta de entrada para todas essas questões. Em casos mais sérios, como violência contra a mulher, contra a criança, questões assim, aí já procura o CREAS, né, que seria um centro de referência mais especializado. O SUAS organiza serviços de assistência social em todo o país. Mas eu acredito que o trabalho em rede, né, o cuidado em rede, que é feito desde o centro de saúde até o CRAS, o CREAS, né, esse cuidado que o serviço público proporciona, eu acho que é o que mais dá efeito de evolução do cidadão, assim, em vulnerabilidade, porque ele vai ser visualizado não só por exemplo, pelo organismo de saúde mental, mas também pelo CRAS, pelo agente de saúde, que vai lá visitar a casa dele, vai ver como que está a rotina de medicação e tudo mais. Na educação, programas como ProUni e FIES ampliaram o acesso de jovens pobres ao ensino superior. Hoje, depois da política das cotas, isso mudou muito, né? Isso mudou radicalmente. Você vai lá na USP, por exemplo, tem muita gente negra, tem professores negros, né? É uma coisa que não tinha, assim. Por exemplo, a minha mãe, que tem 72 anos, ela fala para mim que antes das cotas raciais, ela nunca tinha sido atendida por um médico negro, né?
Hoje a gente já vê essa realidade. Apesar dos avanços, os programas sociais também enfrentam dificuldades. São diversos os desafios, assim, porque trabalhar no setor público você vai lidar com recortes, com retrocessos em políticas, com diversos embates em busca de direitos, com dificuldades do cidadão acessar um benefício. Eles basicamente é bem complexo, né? A forma como o processo de conseguir um benefício, eles dificultam ao máximo. Então, às vezes, uma pessoa nem é, ao menos, alfabetizada, e ela tem que preencher um monte de documento, lidar com questões de tecnologia que ela não tem acesso. Então, assim, são diversos, né? Os espaços que a gente ocupa, que são de grande risco, as pessoas que a gente lida todos os dias, que estão envolvidas, às vezes, com crime, com tráfico, e diversas outras questões. Então, tem que ter, vamos dizer assim, um jogo de cintura e julgamento jamais. A gente não está ali para julgar, sim, entender e mostrar para a pessoa, né, orientar quais são os direitos que ela tem. A precarização do trabalho também afeta diretamente a população mais vulnerável. Essa instabilidade econômica, né, gera uma culpabilização, principalmente do homem, assim, eu percebo muito, porque o homem tem esse papel, né, de eu tenho que gerir a casa, eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que fazer. Então, quando um homem, principalmente, ou uma mãe solo, se encontra em condição de desemprego, a gente sabe que as mães solo são maioria no nosso país, essas pessoas acabam se culpabilizando, se colocando na condição de que eu não fui capaz, sendo que isso faz parte da lógica capitalista também, né? Ela produz um exército reserva que te pressiona a aceitar salários mais baixos, longas jornadas, um trabalho mais precarizado, muitas vezes em condições análogas à escravidão. Então, a pessoa acaba se colocando em situações somente para ter o que dá para o filho, para a família, para si próprio, né? Para conseguir algum subsídio de vida, assim, mínimo de qualidade. Então, muitas pessoas em processo de adoecimento, em questão de depressão, ansiedade, muitos conflitos familiares acabam surgindo a partir daí. No caso dos pacientes que são assistidos no AD, a gente vê muitos casos de pacientes que acabam buscando uma saída desse sofrimento, né? Então, eles acabam indo para as drogas, para o álcool, principalmente para o álcool, que é algo que a gente naturaliza como uso diário. Mesmo assim, ainda existe muito preconceito contra quem recebe auxílio social. A contradição capitalista que gera essa desigualdade social, ela acaba gerando essa pergunta. As crises econômicas, elas provocam um impacto muito significativo na questão da alimentação das populações, principalmente das populações mais pobres, porque uma vez que ela já não tem, né, esses recursos em períodos, vamos dizer assim, de não crise econômica, em períodos de crise a situação delas fica muito mais difícil, né, muito mais complicada. Eu lembro que durante a pandemia, que também, né, provocou uma crise econômica por conta da paralisação, né, do mercado de trabalho por conta do vírus, o Brasil voltou para o mapa da fome durante essa crise, né? Os programas sociais também estão no centro de debates políticos e econômicos. Você tem uma imprensa que ideologicamente ela está associada ao neoliberalismo, né? Que vê tudo como mercadoria, que vê tudo como gastos, e essa ideologia ela vai sendo disseminada, né? O Karl Marx ele falava que a ideologia dominante ela sempre é a ideologia da classe dominante, porque a classe dominante ela não detém apenas os meios de produção materiais, ela também detém os meios de produção das ideologias, das ideias, né? Então ela incute na cabeça das pessoas via aparelhos de comunicação, internet, igrejas, religiões, etc., que essas coisas são gastos. Durante os anos 2000, o Brasil reduziu a pobreza e chegou a sair do mapa da fome da ONU. Os programas sociais brasileiros nasceram da tentativa de reduzir desigualdades históricas.
Mesmo com falhas, críticas e desafios, eles fazem parte da vida de milhões de pessoas. Discutir políticas sociais é discutir o tipo de país que o Brasil quer construir. Porque, no fim, acesso à saúde, educação, moradia e dignidade deveria ser um direito de todos.